A Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, anunciou que as equipes da Defesa Civil estão no estado para acompanhar essa situação. E agora a gente também tem essa informação de que integrantes do governo federal também enviaram ali representantes para que também possam acompanhar. Como é que você analisa esse episódio? É erro de quem? Qual é a responsabilidade? E as consequências disso, né, Thales? Olha, Fabiola, há no Senado um pedido de criação de uma CPI sobre esse assunto. É a chamada CPI da Braskem. O requerimento, o lobby da Braskem está atrasando a instalação da CPI no Senado. É um requerimento que foi apresentado pelo senador Renan Calheiros, foi aprovado em meados de outubro, eu acho, mas até o momento os partidos não indicaram quem serão os integrantes da comissão. O Renan fez um pronunciamento no plenário do Senado no mês passado em que apelou aos líderes partidários para que indiquem os parlamentares que farão parte da comissão. Sem essas indicações, não há CPI, exceto se o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, pessoalmente escolher os nomes enfrentando os líderes, o que não é muito o jeito do Rodrigo, enfrentar os líderes, ainda mais porque ele quer eleger o sucessor dele. O fato é que não foram feitas as indicações por causa do lobby da Braskem. A sócia majoritária da companhia é a Novonor, a antiga Odebrecht. Lembra da Odebrecht? A Petrobras também é sócia, mas é sócia minoritária. Está se discutindo a possibilidade de a Petrobras comprar da Nova Honor a parte da Nova Honor na Braskem. No plenário, o Renan apontou que é inequívoco essa relação do afundamento com as atividades de mineração do salgema pela Braskem. Chamou de maior tragédia ambiental urbana do mundo. Disse que é fundamental que nós tenhamos, no desdobramento dessa comissão, o pagamento das partes com o recebimento de créditos pelos municípios de Alagoas, inclusive por Maceió, que recentemente fez um acordo duvidoso e recebeu 1,7 bilhão de créditos do Estado, e principalmente uma reparação às 200 mil vítimas que foram retiradas coercitivamente de suas casas e até agora não receberam nenhuma reparação. Segundo o senador, há um passivo da Braskem que precisa ser levantado e que ainda não foi, não se sabe. Além de o município ter assinado esse acordo aí de 1,7 bilhões que não estavam previstos anteriormente. Somam-se ao passivo a perda de arrecadação tributária no Estado, novos riscos, ações judiciais individuais em trâmite e a demanda por infraestrutura metropolitana. Enfim, é uma situação em que você está, uma empresa privada, fez uma melê, uma confusão geral na cidade, lucrou barbaridades, há possibilidade dessa empresa sofrer insolvência se tiver que pagar tudo que tem que pagar, e aí vem o governo e vai comprar. A Petrobras vai lá e deve comprar a parte da Nova Honor e fica para a viúva o prejuízo. A gente convidou o geólogo, o professor Pedro Luiz Cortes, que está conosco ao vivo aqui, para explicar um pouco do que é isso, né? Porque a gente fala, como é que pode isso acontecer numa cidade como Maceió, né? Uma capital desse porte, com essa importância, inclusive, e que estava ali, isso daí há muito tempo, foi se descoberto, e agora esse risco para que um pedaço da cidade afunde dessa maneira. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, Josias, Thales. É um prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham. O senhor concorda aí com a fala, inclusive, do Josias e do Thales nesse sentido, de que esse é um crime ambiental, chega a ser um escândalo isso? É um escândalo histórico, porque, na verdade, desde a implantação desse empreendimento na década de 70, durante a ditadura militar, o órgão ambiental do Estado ele já recomendava a não aprovação, né, da licença de mineração e o empreendimento ele foi iniciado por decisão de ofício do governador na época.
E as análises e os protestos vêm ocorrendo aí ao longo das últimas décadas, mostrando o grande perigo que era exatamente essa exploração. Por quê? O tipo de minério que nós temos lá, é chamado halita, ele é um minério altamente solúvel em água. E nós temos água ali dos dois lados. Tem, de um lado, a lagoa, né, do Mutange, e do outro nós temos o Oceano Atlântico. Então, há várias décadas, já se mostrava o perigo de fazer esse tipo de mineração numa área que passava por um processo de urbanização crescente, mas em que pese todas as análises, os protestos que foram feitos, nada impediu que o empreendimento continuasse, né? E agora nós temos aí essa tragédia anunciada, não é algo que tenha ocorrido repentinamente, até porque as primeiras manifestações de problema já têm mais de 5 anos, e estamos diante aí de uma dificuldade imensa, que é exatamente essa remoção compulsória, né, de milhares de pessoas, e o que fazer, né, como indenizar essas pessoas, o que fazer para dar abrigo, para dar, enfim, um destino digno para essas pessoas. E me espanta essa divisão entre a prefeitura e o governo do estado, que sequer conseguem coordenar um gabinete de crise unificado, né? Quer dizer, cada um aponta para uma direção, e agora entra o governo federal numa tentativa de amenizar ou tentar alguma solução para o problema. O Professor, 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 essa alita a que o senhor se refere, que acho que é um outro nome para essa algema, né? Ela Sim. serve para quê? Parece que serve para fabricar PVC e para que mais? E por que, a que o senhor atribui essa omissão do Estado em deter este crime ambiental? O Estado lucrou com essa exploração de alita, de salgema no seu subsolo? Deve-se a esse lucro o retardamento das providências que fossem capazes de deter esse desastre? Bom, houve um grande lobby por parte da Braskem. Obviamente que o governo ele lucra com isso, né, com royalties, com impostos, mas na verdade, ao longo de décadas, foi um lobby muito grande no sentido de tocar o empreendimento adiante, né? A halita, ela basicamente é cloreto de sódio, é um mineral utilizado basicamente para a obtenção do cloro, que no caso ali é usado para a produção do PVC, que é um plástico que utiliza o cloro, né? Então, é uma jazida muito, muito grande, é um depósito bastante significativo. Às vezes as pessoas podem perguntar, bom, por que não explorar o sal marinho, como muitas vezes é feito, para alimentação? É porque ali nós temos uma concentração muito grande, então, economicamente, do ponto de vista econômico, acaba sendo muito mais interessante para a empresa fazer esse tipo de exploração.